Ontem a gente viu a inclusão de arquivos, né? A inclusão de arquivos no PHP. Então, nós falamos que a gente pode fatiar o nosso site, né? Fatiar o nosso código e pode incluir as partes quando necessário. As vantagens disso: o código fica mais legível, fica mais fácil de dar manutenção, né? Entre outras. E a gente viu que a gente pode usar tanto a instrução include quanto a instrução require, né? E a gente viu também que a diferença entre as duas é que quando o arquivo não é encontrado por algum motivo, por exemplo, alguém deletou, ou ainda não foi feito, ou deu alguma corrupção no arquivo, o include, ele não vai parar o nosso sistema. Ele vai dar uma mensagem e vai continuar o nosso sistema, o que der. E o require, ele vai quebrar o nosso sistema, o sistema vai parar, não vai renderizar o restante da página. Então, quando é que eu vou usar o include e quando é que eu vou usar o require? O require eu vou usar apenas quando aquela parte for tão essencial que o sistema não pode continuar sem ela. Agora, se for uma parte mais simples, que o sistema pode continuar e seria melhor ele continuar, ou quando eu quero tratar o erro, aí eu uso o include. E a gente hoje vai inserir também o menu âncora, né? E além disso, a gente vai criar algumas seções na nossa página para a gente utilizar o menu âncora, além de estilizar as seções, né? De maneira que a gente tenha um sitezinho one page quase no ponto de funcionar mesmo para uma empresa, por exemplo, né? Vamos só olhar o site que a gente fez ontem, que a gente vai partir dele, só para a gente relembrar o que foi feito. Bom, ontem nós paramos aqui. Então, a gente fez aqui uma barra aqui em cima, com o logotipo, com o menu. A gente poderia centralizar melhor esse menu aqui, né? Mas já está legal assim. A gente fez o que a gente chama de hero. Hero é herói em inglês, né? E é como é chamado essa seção aqui, que é uma seção que chama a atenção no site. Em geral, ela tem ali, pode ter uma imagem, ela pode ser também um banner, né? Pode ser também um slide, né? Passando slides, passando várias imagens, ou vários textos também. O Hero pode ser tudo isso. E aí a gente fez aqui embaixo uma seçãozinha que a gente não estilizou ainda, e depois o rodapé, sendo que o rodapé a gente utilizou uma função para fazer o rodapé, né? Para que isso? Para a gente treinar o require, o include e também incluindo uma função, né? Vamos voltar lá no código para a gente relembrar. Deixa eu só abrir aqui que eu não abri ainda.
Bom, então, aqui está o nosso index. Aqui eu vou mudar para a aula 19. Aqui eu tenho o meu primeiro require. Ó. O meu primeiro require é eu chamando o meu menu. Então, o meu menu ele está gravado num arquivo chamado menu.php. E ele está dentro da pastinha partes. E eu usei aqui o require. O que acontece? Se ele não encontrasse o menu, o site ia parar de funcionar. Ali. Vamos ver se é isso mesmo. Vou mudar aqui esse nome de menu para... Vou tirar o U daqui. Só para ele não encontrar, para a gente ver o que acontece. Vamos voltar lá na renderização. Vou dar um Shift F5. Olha só. O que acontece? No momento que ele chama o menu e ele não encontra, ele para, ele não renderiza o restante. Por quê? Porque eu usei o require. Se eu tivesse usado o include, o que iria acontecer? Vamos voltar lá para ver. Eu vou mudar aqui de require para include e vou deixar o nome do arquivo errado. E vamos lá renderizar para ver. Olha o que acontece. Com o include, ele não achou o menu. Então, simplesmente, ele deu a mensagem aqui, ó. A gente não está vendo porque está no preto, né? Mas assim a gente vê. Então, ele dá a mensagem e renderiza o restante do site. Ele está imaginando o quê? Bom, se ele usou o include, pode funcionar seu menu. Né? Ele pensou isso. E renderizou o restante do site. Quando eu usei o require, ele não renderiza o restante do site. Na hora que ele encontra o erro, ou seja, ele não acha o arquivo que eu estou chamando, aí ele dá um erro fatal. Ele para de renderizar o restante do site. Vamos voltar lá e vamos consertar, botar o arquivo certo. Include menu.php. Agora ele vai achar. Para mim, tanto faz agora se eu usasse o require ou o include. Das duas maneiras ia funcionar, porque o arquivo tá ok. Voltando aqui e vamos renderizar novamente. E está aí o menu. Só para o Matheus que não viu ontem, vamos mostrar o arquivinho do menu. O menu está aqui, ó, num arquivinho separado, chamado menu.php. Aí aqui eu abro o PHP, fecho. Uso o eco porque o eco é o que faz o PHP escrever. E o que eu quero escrever? Eu quero escrever um HTML. Então eu abri o eco aqui com aspas, fechei aqui. E aqui dentro eu coloco o HTML que eu quero renderizar. Então eu usei uma lista não ordenada. Essa lista tem aqui os itens de lista, né? Cada um é um item do meu menu. Ó. Eu tenho aqui o home, tenho o item a empresa, tenho o item serviços e tenho o item deixe o seu contato, que a gente vai desenvolver hoje. Daqui a pouco a gente volta aqui que a gente vai fazer algumas alterações. Voltando para o index. Então aqui eu chamei o menu. Aqui eu chamei o hero, que é aquela parte amarela. Então funcionou da mesma forma. Né? Eu estou abrindo aqui, para cada seção que eu tenho, eu abro uma section, para eu ficar com a semântica ok. Né? Cada seção está aqui dentro de uma section. E na aula de hoje, a gente vai, inclusive, colocar classes nessa section, colocar ID, para a gente poder utilizar
para a gente poder colocar características, né? Ou seja, estilizar, colocar estilos nessas seções. Quando eu falo seções, um site em geral ele é dividido em seções, né? Então, o de hoje vai ficar bem característico as seções, que a gente vai fazer uma seção com cores alternadas, para a gente identificar cada seção. Então, aqui é o Hero, que eu incluí da mesma forma que o menu. Aí aqui eu criei uma seção com um título e um parágrafo de texto. Aí eu vim para o footer, né? O rodapé. O rodapé eu poderia ter feito igualzinho eu fiz aqui, ó, o Hero, igualzinho eu fiz o menu. Mas eu quis fazer diferente para a gente testar. Eu criei uma função que eu chamei de rodapé, que simplesmente escreve lá alguma coisa que eu quero no rodapé. E aí aqui eu chamei a função simplesmente. Então, para eu chamar a função, eu tenho que estar nas tags do PHP. Então, eu abro aqui, fecho, chamo aqui o rodapé. Vamos ver o arquivinho rodapé. Como o rodapé é uma função, ele está dentro de um arquivo PHP que vai poder conter várias funções. No momento, ele está apenas com uma, só com a rodapé que a gente criou. Mas eu posso colocar várias ali para eu usar no meu site. Então, ele está nesse arquivo chamado functions.php. E aqui eu criei a função rodapé. Ó. Function rodapé, não tem parâmetros. Aí eu abro aqui, fecho aqui. E o que ela tem? Simplesmente um eco, escrevendo um parágrafo aqui, ó, alinhado ao centro. Escrito aqui, ó, rodapé feito na aula 18. Vou mudar aqui para a aula 19. Pronto, só isso. E na hora de chamar, basta chamar a função aqui que ela escreve o que eu mandei ela escrever. É uma outra maneira de usar blocos, né? De inserir blocos. Ah, e para ele enxergar a função rodapé, eu tenho que incluir o arquivo functions. Aí, eu incluí ele lá em cima. Ó. Primeira linha aqui, eu já incluí o arquivo functions.php. Eu usei o require. Por que eu usei o require? Porque senão, na hora que, se ele não a encontrasse, na hora que eu fosse chamar aqui, ó, ia me dar o erro. Né? E eu não quero que dê erro aí. Então, eu uso o require, que se for para ele dar erro, já me dá erro agora, para eu já consertar. Bom, agora então, a gente vai começar a trabalhar o site e conhecer o menu. Esqueci o nome do menu. Menu âncora, né? Menu âncora. E também a gente vai aprender como é que a gente usa as classes, os IDs. Vai ser uma boa aula para a gente perceber o uso de classe, do class e do ID, lá no CSS. Primeira coisa, vamos renderizar não, vamos estilizar a nossa seção aqui que a gente vai chamar ela com o primeiro nome da nossa seção, que é sobre a empresa. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui, ó. Aqui eu tenho o home, que vai voltar para a página inicial, né? Aqui eu tenho a empresa, que vai ser uma seção aqui. Eu tenho serviços, que vai ser outra seção. E eu tenho deixe seu contato, que vai ser a última seção, onde a gente vai ter um formulário. Então, a gente vai começar estilizando aqui a primeira seção, que vai ser a empresa. Como é que eu vou estilizar isso aqui? Eu vou deixar ela com fundo branco, né? Eu vou colocar aqui uma margem nesse texto. Eu vou colocar esse texto aqui com a distância entre linhas de 1,5 linha. Então, várias coisas eu vou fazer aqui.
Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou ter várias seções com cores diferentes. Porém, o restante da estilização é a mesma. É a mesma. Por exemplo, a altura das linhas, o alinhamento do texto, o padding, que é aquela distância entre o texto e as margens, as próprias margens, tudo vai ser igual. O que vai mudar? A cor do fundo e a cor da letra. Só isso que vai mudar. Então, a gente vai usar aqui uma técnica bem interessante de usar classes para isso, para a gente diferenciar uma da outra. Só que ao invés de eu criar uma classe inteirinha para cada uma, eu crio uma classe com as características comuns e eu vou criar uma classe também, classes com as características diferentes. E eu vou colocar diferente aqui o quê? A cor do fundo e a cor da fonte. Apenas isso. Então, vamos criar aqui uma classe para a gente estilizar aqui essa seção. Vamos voltar no CSS. Aqui no Section, a gente vai pôr uma classe para ele. Eu vou chamar de bloco. Vou chamar essa classe de bloco. Então, todas as minhas seções, elas vão ser classe bloco. Classe bloco. Para a gente poder estilizar todas com essas características. Então, agora vamos lá no CSS e vamos fazer o CSS bloco, a classe bloco lá. Então, aqui eu botei class igual bloco. E lá no CSS, o que eu vou fazer? Ponto, porque a classe aqui é ponto. E o nome? Bloco. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu quero que as minhas seções, que eu chamei de classe bloco, tenham uma margem zero. Porque ela vai ser coladinha na de cima e na de baixo. Vai ser coladinha e dos lados também. Ela vai preencher toda a largura, coladinha. Já o texto, lá dentro, o conteúdo, eu quero ele um pouco mais distante. Então, eu vou criar aqui um padding, onde eu vou colocar em cima 50, na direita 200, embaixo 50 e na esquerda 200. E vou colocar a minha linha com altura de 1.5. É como se eu fosse lá no Word, né, e colocasse uma linha e meia, uma linha entre uma linha e outra. Vamos salvar e vamos ver se funcionou. Observa como estava. Agora vamos atualizar. Olha aí. Olha o que aconteceu. O meu texto, ele está aqui, ó, as linhas um pouquinho mais espaçadas. E eu dei aqui, ó, um contorno para ele, ó. Como eu estou com um fundo branco, não deu para ver direitinho aqui a minha seção, né? Mas na próxima ela vai ter outra cor. Então vai dar para a gente ter essa ideia. Vamos mudar algumas coisinhas a mais aqui. Eu vou querer mudar aqui as fontes
as fontes do meu site, todas elas para Helvética. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no meu asterisco, ó, e vou colocar aqui, ó, fonte, family, Helvética. Então, todo o meu site agora vai ter a fonte Helvética. E eu vou criar também aqui a estilização do meu H1. O meu H1, ele vai ter o texto, vai ter o text align, center, para centralizar. Vamos ver como é que ficou. Olha aí. Aqui eu tenho, então, o título aqui alinhou. As fontes mudaram todas para a Helvética. Né? Ainda não estou satisfeito. Eu vou dar um espaço maior aqui entre o título e o texto. Como é que a gente pode fazer isso? Aqui no H1, a gente pode fazer um line height aqui, ó. Vamos fazer um line height aqui de 100 pixels para ver como é que fica? Bom, daqui a 10 minutos cai a conexão, a gente volta. Vamos salvar. E vamos lá ver como é que ficou. Olha aí. Dei um espaço aqui no meu texto, do meu título para o meu texto. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou mostrar como é que a gente faria para eu ter cores diferentes aqui. Para eu ter cores diferentes. Para isso, eu vou duplicar aqui essa seção e a gente vai mudar só a cor utilizando uma técnica bem moderna, que é de usar uma classe para mudar cores, por exemplo. Então, vamos lá, voltar no nosso editor. Eu vou vir aqui e vou duplicar essa seção. Só para a gente ter outra seção, para a gente poder trabalhar. Aqui eu vou escrever cópia da seção anterior. Depois a gente vai deletar ela. E olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou vir aqui no CSS e vou criar aqui uma regra chamada classe aqui, ó, chamada branco. E olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui o background branco e vou fazer a cor da fonte um cinzinha, um gray. E vou criar uma classe chamada preto. Uma classe chamada preto. O que eu vou fazer? Eu vou pôr o background preto. Eu vou pôr a cor da fonte, o quê? Branca, para dar o contraste.
E como é que eu faço para isso funcionar lá no meu PHP? Olha como é que eu faço. Aqui eu não tenho a section, class, bloco. Aqui dentro do class, eu dou um espaço e coloco outra classe aqui, ó, que vai ser o branco. Então, ele vai renderizar utilizando as regras da classe bloco e da classe branco. E na de cá, ele vai renderizar utilizando a classe bloco e utilizando a classe preto. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O bloco, ele faz o quê? Dá aquele distanciamento lateral, o espaçamento entre linhas, etc. E o que a classe preto faz? Muda o fundo e muda a cor da fonte. Vamos ver se vai funcionar. Olha só. Olha o que nós temos aqui. Temos uma seção, temos o fundo branco com a letra escura. Aqui embaixo a gente tem outra seção, fundo preto e letra clara. A estilização comum está aqui, ó. O tamanhozinho está o mesmo, a fonte está a mesma, tudo certinho. O que mudou? A estilização das cores. Então, eu utilizei duas classes em cada seção. Conseguiram captar? Ou está muito rápido? Consegui. Beleza, então. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o menu âncora. O menu âncora é um menu assim que eu estou na mesma página, Quando eu clico no menu, ele me mostra aqui, ele posiciona aqui, ó, para ficar fácil leitura essa parte. Funciona melhor quando a parte ela está lá embaixo, né? Funciona bem melhor quando ela está fora de visão. Quando eu clicasse em serviços, aí mostraria aqui a segunda seria serviço no caso, né? E o contato também, ele rolaria a página para a gente e mostraria o contato. Então, o menu âncora é isso. Agora, como é que eu faço o menu âncora funcionar? Vamos lá para a gente ver. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que colocar um ID no bloco que eu quero destacar, que eu quero deixar a tela para a gente ver. Então, o primeiro vai ser aqui, que seria a seção A Empresa. Vou até mudar o título aqui. Ó. É A Empresa que chama, né? O que eu posso fazer, então? Tanto eu posso marcar aqui a section, quanto eu posso marcar aqui o H1. Tanto faz. Esse aqui eu vou colocar na section. Para a gente ter diferentes maneiras de fazer. O que eu tenho que fazer aqui? Um ID. Por que ID? ID é único. Classe não é única. Ou seja, eu vou colocar aqui o ID chamado A Empresa. Eu não posso ter outra seção ou outro elemento com o ID A Empresa. A regra é essa. Ele aceita? Aceita. Só que pode dar problema de funcionamento. Né? O ideal é que o ID seja único. Se eu usar um ID para um elemento, não uso o mesmo ID para outro. Já o class, o class, aqui ó, class, aí sim eu posso repetir. Eu posso ter vários blocos com as mesmas, com a mesma classe. Tanto que a gente tem aqui, ó, essa seção tem a classe bloco, então tem as características da classe bloco. A outra seção também tem as características comuns da classe bloco. Então, quando eu quero vários elementos com características comuns, eu uso class.
Quando eu quero elementos únicos, eu uso ID. Então, aqui eu vou usar o ID, a empresa. E aqui embaixo, aí eu já vou colocar o ID no H1, para a gente ter duas coisas diferentes. Se eu não me engano, a segunda opção lá é serviços. Então, vou mudar isso aqui para serviços. Eu não estou usando C cedilha, pontuação, porque eu estou com um problema aqui, eu não estou conseguindo... o comando aqui não funcionou, eu não sei se é por causa do champ, eu não consegui fazer ele funcionar ainda. Mas daqui para o fim do curso a gente consegue. Então eu estou evitando usar essas pontuações, C cedilha, etc. Bom, esse ID aqui eu vou chamar de serviços também. Serviços também. O que é que eu tenho que fazer agora? Tenho que ir lá no menu e programar isso, né? Ir lá no menu e fazer o menu achar esses elementos com esses IDs aqui. Pessoal, vai cair a conexão a qualquer momento. Aí, daqui a pouquinho eu mando o link, só renderizar o vídeo. Enquanto isso, eu vou continuando aqui. Vamos lá no menu. E aqui no A Empresa, eu tenho que fazer o que no HRF? Aqui no HRF, eu ponho aquele IDzinho que eu... Continuando, então. O que a gente tem que fazer? Tem que vir aqui no HRF e colocar aquele ID que a gente pôs lá, deixando aqui a hashtag, né, a cerquilha. Então, a primeira é a empresa e a segunda é servicos. Com isso aqui, a gente consegue fazer a navegação pela página. Então, vai ser rolada a página de maneira que foca nessa parte do conteúdo, né? Ou seja, naquela seção que está sendo chamada. Vou aproveitar aqui, vou mudar aqui para index.php, porque como está aqui no localhost, se a gente apertasse o home aqui, ele ia lá para o htdocs. Então, vamos deixar index.php, que eu acho que ele vai funcionar. Salvando isso aqui. Lembrando que eu já coloquei aqui os IDs, né? Coloquei os IDs aqui. Aqui e aqui, ó. E vamos ver se ele vai funcionar. Vamos lá. Ó, se a gente posicionar aqui, ó, no home, lá embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver, já aparece o link. O link que ele está apontando lá, ó. Localhost /aula 19 /index. Então, agora funcionaria o meu home, voltando para a página inicial. Se eu botar aqui a empresa, olha lá como é que está o link. Localhost /aula 19, hashtag a empresa. E nos serviços, mesma coisa. Se a gente tivesse com o site hospedado, no lugar do localhost apareceria o www, nome do site, etc, etc, etc. Aqui no Deixe Seu Contato, está só a hashtag, porque a gente ainda não pôs nenhum link, né? Então, observa aqui, o que está no foco aqui para a gente? A empresa. A parte de serviços não está no foco, está para baixo.
Então, se eu clicar aqui em serviços agora e o meu menu âncora funcionar, ele vai rolar a página de maneira que a parte de serviços vai ficar no foco. Vamos testar. Olha só. Ele joga a parte de serviços para o foco. Ou seja, está funcionando. A empresa, pode ver que ele mexeu também, né? Porque ele só posicionou melhor aqui a questão do menu. Então, esse é o menu âncora. Posso fazer um menu âncora para uma outra página? Por exemplo, ir para uma outra página e dentro dessa página focar em uma seção específica? Posso. É só antes da hashtag eu colocar o endereço da página. Não tem como a gente testar isso aqui agora, mas talvez lá para frente a gente consiga. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai agora estilizar essa parte de serviços, fazendo aquele esqueminha que a gente já viu em muitos sites, onde eu tenho, por exemplo, 3 serviços diferentes. E aí eu coloco quadrinhos aqui. No caso nosso, vai ser só quadrinhos com texto. Mas se a gente tivesse mais tempo, poderia colocar ícones, né, para ficar bem bonitinho mesmo. Mas, por enquanto, vamos usar só posicionar blocos, né, com texto, para a gente ter a nossa seção de serviços minimamente apresentável, né? Vamos então lá no nosso editor. Antes eu vou vir aqui no CSS, no estilo, e aqui no bloco eu vou colocar um alinhamento justificado. Então eu vou colocar aqui, como é que é? Esqueci qual que é a text align, né? Text align. Text align. Justify. O que é justify? Justificado, ou seja, alinhado dos dois lados, direita e esquerda. Vamos também colocar aqui a altura da linha em 2, para ver se fica um pouco melhor. Depois que a gente for lá, a gente vê se ficou melhor. Bom, vamos então aqui no nosso index. Aqui nos serviços, então aqui na seção de serviços, né, eu vou tirar aqui esse P, que é esse parágrafo. E o que eu vou querer? Eu vou querer três bloquinhos retangulares, onde eu vou ter um títulozinho, que eu vou usar o H2, e vou ter um texto qualquer, um parágrafo qualquer, embaixo. Como se fosse assim, o serviço que eu faço e a descrição do serviço. Né? Então, eu vou criar o quê? Vou criar div. Porque a div, ela me deixa criar um bloco. Ela me deixa criar um bloco. E como são 3 divs, para estilizar as 3 da mesma forma, nós vamos utilizar o quê? Classe. Classe. Deixa eu ver aqui o que eu vou colocar. Vamos pôr serve de serviço, porque eu vou ter 3 serviços, né? Mas os 3 vão ser estilizados da mesma maneira. Então, eu vou colocar aqui um H2.
Vou escrever assim, serviço 1, barra H1. E vou pôr um P aqui, ó. Descrição detalhada do serviço 1 para que o cliente entenda o que é o serviço 1. Esse é o meu bloquinho. Esse bloquinho, então, ele vai ter que aparecer dentro de quem? Daquele meu blocão preto, né? Que é o meu serviços. Vamos colocar aqui a classe dele também, bloco? Não, branco, né? Porque eu quero que esse bloquinho meu seja branco com o texto escuro. Então, eu vou falar que essa minha div, ela tem a classe serve, que eu ainda não fiz nada, não criei ainda o ponto serve lá no CSS, mas eu quero que ela seja aqui também da classe branco, ou seja, fundo branco com letra escura. Vamos ver essa primeira aqui, como é que ela vai aparecer lá. Vamos lá ver. Olha só. Ela está assim por enquanto. Ou seja, ela está dentro aqui da seção, né? Dessa seção serviços. Eu criei um bloco, né? E o que eu vou querer? Eu vou querer 3 blocos. Evidentemente que eles vão ficar mais estreitos. Um do lado do outro aqui, ó. Serviço 1, serviço 2, serviço 3. É isso que eu vou querer. A diferença entre os blocos é pequena, né? Uma pequena diferença. Então, a gente vai até copiar os blocos aqui para a gente ganhar tempo. Vamos lá. Vamos triplicar esse bloco aí. Ó, então aqui, o segundo vai ser serviço 2. Descrição detalhada do serviço 2. Serviço 2. E vamos criar um terceiro. Que a gente vai chamar de serviço 3. Serviço 3, serviço 3, serviço 3. Então, tripliquei aqui. Ó. Tem agora 3 blocos de serviço. Os 3 são da classe serve. Os 3. E os 3 são da classe branco. Ou seja, eles vão ter o fundo branco com a letra escura. Vamos lá ver como é que renderiza. Olha só, os 3 blocos estão um embaixo do outro, estão até colados aqui, né? Então agora a gente vai criar o CSS para a classe serve, que é de serviço, de modo que elas fiquem aqui, uma do ladinho da outra. Vamos lá. Vamos aqui no CSS e vamos criar o CSS da classe serve. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma margem neles. Vou pôr uma margem de 10 pixels.
uma margem de 10 pixels. Vamos também colocar aqui a largura deles em 33%, porque eu vou dividir em 3, né? Vou dividir em 3 a minha largura. Então, a largura de cada um vai ser 33%. E para eles ficarem lado a lado, a gente tem que usar o display inline block. Vamos ver se só isso vai ser suficiente. Então, olha como é que ele está. Agora vamos renderizar aqui para ver como é que ficou. Olha aí. Já melhorou um pouco, né? Ele já está menorzinho. Só que eles não ficaram na mesma linha. Não ficaram na mesma linha. Outra coisa que está ruim, ele está feio aqui, né? Ele está feio aqui, ó. Então vamos dar um espaçamento melhor aqui dentro dele. Para dar um espaçamento lá dentro, a gente põe um pad. Vamos ter um padding de 15 pixels, para ver como é que fica. E aqui na largura dele, vamos pôr 30, porque eu estou achando que ele não está ficando na mesma linha, porque a gente tem margem, tem tudo isso influencia na largura. E aí ele não cabe. Vamos ver se resolve. Salvei. Não resolveu ainda. Mas aqui já melhorou um pouquinho, ó. Serviço 1. Já está com um espacinho um pouquinho mais bonito, né? E deixe-me ver aqui se é a questão da largura ainda. Vamos lá. Vamos baixar ele aqui para 25, para a gente ver se é isso. E era, ó. Tá aqui os 3 centralizados mais ou menos, né? Centralizados mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo centralizar melhor isso aqui. Vamos voltar lá. Vamos ver o que a gente pode fazer para ele ficar mais centralizado. Vamos criar uma classe chamada Center. Vamos criar uma classe chamada Center. E vamos colocar text align center. Vamos ver se funciona? E a gente põe isso aonde? A gente põe isso aqui na classe bloco. Ah, então por que eu não ponho no bloco logo? Porque eu não quero que as outras blocos sejam centralizadas, né? Vamos testar primeiro se funciona. Se não funcionar... não funcionou. Deve ter alguma outra coisa atrapalhando.
Só um minuto, deixa eu pesquisar um negócio aqui. Vamos aumentar um pouquinho aqui a largura para ver se fica mais bonitinho. Porque não funcionou a minha estilização descentralizada. Não funcionou. Então, vou até apagar isso aqui, ó. Peraí, deixa eu fazer mais um teste. Agora foi, é porque eu não tinha salvo. Ó, vamos prestar atenção, porque é interessante. Ó. Essa técnica aqui, ó. Essa técnica de você colocar várias classes aqui, ó, separando as estilizações. Isso aqui é exatamente como é usado no... Deixa eu lembrar aqui a técnica. No Bootstrap. O Bootstrap, ele é uma técnica de você desenvolver HTML5 com CSS, com PHP, com JavaScript, que ele já vem com o CSS pronto. Ele já vem com o estilo pronto. Então, você já tem as classes aqui, ó, pré-determinada para quase tudo. Você pode fazer as suas também? Pode. Mas ele usa essa técnica aqui. Por exemplo, se ele quer mudar a cor de um elemento, ele não mistura, né? Ele simplesmente cria aqui uma classezinha, geralmente com o nome da cor, e faz o elemento ser... quando é chamada essa classe, ele assume a cor. Ou seja, o Bootstrap ele é uma técnica que te ajuda. Então, ele já vem com o CSS pronto, né? E você só tem que aprender, conhecer, para poder usar. E ele usa essa técnica aqui, ó. Então, se eu tenho aqui um elemento, ó, uma section. Eu quero que ela tenha as características do bloco. Então, eu ponho class bloco. Mas eu quero que tenha um fundo preto. Aí eu ponho aqui preto. Eu não usei cores aqui antes. Então, deixo para usar aqui. Então, aqui eu poderia mudar para vermelho, para amarelo, para o que eu quisesse. Eu quero centralizado. Então, crio aqui um CSS só para centralizar. Então, isso aqui, ó, economiza, né? Economiza muito código, né? A gente ganha tempo, a gente organiza o código. E se a gente tiver tempo nesse curso, eu mostro mais ou menos o Bootstrap para vocês, né? Que é só uma maneira de usar o CSS, o PHP, o JavaScript. Bom, eu vou parar por aqui hoje. Amanhã a gente continua fazendo esse mesmo site. E aí a gente vai fazer a parte do contato, que aí vai ser o formulário. E aí a gente vai estilizar o formulário, etc, etc, etc.